tenham todos um bom dia. Bom dia, bom dia. Bora lá. Gestão em alta performance hoje. Já vou começar aqui. Quem assistir esse vídeo depois vai aprender aí a como ser um gestor de alta performance, que é o que poucas pessoas conseguem fazer. Gustavo, como ser um gestor de alta performance? Treinando a sua equipe. O resultado de um gestor, ele é o reflexo do resultado da equipe dele. Normalmente, as pessoas confundem gestão com ele próprio, com o teu resultado dele sozinho. Ele acha que ele lidera sozinho. E na verdade você precisa de pessoas, né? Por isso que você lidera pessoas, beleza? Então, quando você lidera pessoas, você tem o compromisso e a responsabilidade de fazer com que essas pessoas gerem resultado. Logo, você terá resultado. Qual que é o principal problema das empresas para elas resolverem hoje? 98% das empresas têm um grave problema, tá? E esse problema chama-se resolver o treinamento e a inteligência e a capacidade das pessoas. Para quem não sabe, uma das maiores tarefas de um gestor hoje, tá? 50% do seu tempo deve ser dedicado a treinar a sua equipe. Então, se sua equipe tem resultado, você é um gestor que tem resultado, que entrega resultado, tá? E por que a maioria das pessoas sonham em ser gestores de grandes empresas e não consegue? Gente, se eu te falar para vocês que é uma das coisas mais fáceis de se fazer. Não é difícil você se tornar um gestor, um gerente de um negócio, gestor de uma grande empresa, gestor do seu próprio negócio, mesmo que você ainda seja sozinho, tá? Como que eu me tornei gerente, gestor em grandes empresas? Me posicionando da forma como a empresa queria, tá? É sobre linguajar, mentalidade e comportamento. É mais fácil do que vocês imaginam. É só vocês pegarem a rota, tá? Tô com um documento aqui que eu fiz do livro Gestão de Alta Performance. Já vou deixar essa dica para vocês. Quem vê esse vídeo depois aqui, pega esse livro, anota, lê. É uma leitura obrigatória para quem é gestor, gestora de empresa ou quer tornar um gestor de alta performance, beleza? Para você não ser um gestor mediano, um chefe de cadeira que fica sentado atrás da tela de um computador mandando os outros fazer um monte de coisa, beleza? Isso não é ser gestor. O que acontece? 98% das empresas hoje têm um grande problema para resolver: capacitar suas pessoas, reter bons talentos. O que está acontecendo? Todas as empresas que eu passei estão tendo um grande vácuo de pessoas boas. Por que está tendo esse vácuo de pessoas boas dentro das empresas? Porque as pessoas não suportam trabalhar em lugares onde elas são moldadas, onde elas são colocadas numa caixinha, elas têm que seguir apenas um processo que essa empresa desenhou e não deixa elas evoluírem, tá? Segundo ponto, então primeiro ponto, as pessoas estão sendo moldadas para ficar dentro de uma caixinha, não são pessoas pensantes, né? Segundo ponto, a gestão tóxica, né? Tem gestores que fazem assédio pessoal, sexual, moral, tá? Agora, na época das eleições, teve a maior taxa de abertura de reclamações por assédios eleitorais, não sei se você sabe disso. Então, a gestão está acontecendo um colapso, uma corrosão dentro da gestão empresarial. Os gestores pararam de gerir pessoas, né? E eles ficam criando, tá, manobras para que você siga um padrão, e esse padrão já está engessado, já está velho, beleza? E qual que é o maior desafio hoje, né, do gestor de alta performance? Treinar pessoas para ser melhores do que eles.
Mas muitas das vezes eles não querem fazer isso porque ainda existe um ciúme nesse meio corporativo, que eu não sei porquê, das pessoas terem medo de perder o seu cargo, tá? E o que acontece quando você faz isso? Pensa aqui comigo. Quando você não treina pessoas, tá? E aí quando você deixa de treinar pessoas, você não é um gestor de alta performance, você é um gestor mediano, tá? Só um cara que senta atrás da cadeira de chefe, tá bom? Não leva isso pro coração não, mas é verdade quando você vê esse vídeo. O que acontece? Você prefere ter um cara na sua empresa, né? Um grupo de pessoas na sua empresa que não são treinados, que não evoluem, que não ficam inteligentes, que ficam ali trabalhando da mesma forma, gerando um ciclo vicioso, tratando os clientes da mesma maneira, se comportando da mesma maneira dentro da empresa, ou você prefere desenvolver essas pessoas, elas se tornarem mais inteligentes, agregar mais valor ao seu negócio, agregar mais valor ao cliente, o cliente fica mais feliz, ele compra de novo de você, você forma os novos gestores, eles ficam melhor que você e essas pessoas têm resultado e você tem resultado. Eu falei no início que o resultado do gestor é o resultado da sua equipe. Se sua equipe tem um resultado ruim, você é um péssimo gestor. Se sua equipe tem um bom resultado, você é um ótimo gestor. Então você precisa entender isso. Essa é a síndrome do chefe, né? Se eu treinar essa pessoa, ela vai ir para o mercado. Que vá, tá? Significa que ela não cabe mais ali e você não conseguiu segurá-la, mas coloque essa pessoa um nível acima, eduque as pessoas a ser melhorem, a ser melhor, né? Porque senão você vai ter um grande problema dentro da sua empresa, dentro do seu negócio. Isso é para você que está começando agora, isso é para você que já tem grande empresa, não interessa, tá? Se você não treina o seu colaborador, você vai ter um time ruim, você vai ter uma equipe improdutiva. Se você tem uma equipe improdutiva, você é um gestor improdutivo e ineficiente, porque você depende do resultado da sua equipe para você validar que você é um bom gestor, tá? Então para com essa síndrome de achar que treinar pessoas é treinar pessoas para o mercado. Você precisa treinar pessoas para a sua empresa, tá? E se as pessoas um dia quiserem sair da sua empresa, que elas sejam muito felizes e você cumpriu o seu papel, beleza? Então para de ser um cara econômico. O que é a pessoa econômica? O gestor econômico é o gestor que é mais ou menos, que bate palma mais ou menos, que treina mais ou menos, economiza energia e transbordo na vida das pessoas, tá? Você nunca vai ser um gestor de alta performance se você tiver essa mentalidade, beleza? Eu falei no início aqui também, eu gosto sempre de reforçar que o trabalho de qualquer gestor, líder de empresa, tá? Se você está começando um negócio agora, se você já tem várias pessoas sobre a sua gestão, sobre a sua influência, você tem que gastar pelo menos 50% do seu tempo para treinar essas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas precisam gerar resultado para você ser validado como um excelente gestor, tá bom? O que acontece na maioria das vezes na gestão? Falta de diálogo e comunicação. Gustavo, como sou um gestor de alta performance, converse com as pessoas e treine elas a serem melhores todos os dias. Existe uma grande dificuldade dentro das empresas, as pessoas terem acesso ao seu gestor. Essas pessoas carregam uma infinidade de problemas, de dificuldades. Elas vão alimentando, gerando uma energia, canalizando uma energia ruim sobre isso, tá? Ficando frustradas, gerando expectativas que não deveriam ser geradas. Você não dá abertura para essas pessoas conversarem e quando você vai analisar, você já tem uma bola de neve para resolver. Isso é mais do que comum. Gestores que não dão espaço e não conversam com a sua equipe, tá? Não dão voz para a sua equipe. E o que isso acontece? Isso acontece em perca de bons colaboradores, murmurinho e fofoca no corredor da sua empresa. E aí a gente entra numa questão poderosa, que é uma questão de cultura dentro de empresa, tá? Essa cultura ela é moldada através das suas ações, do seu exemplo. E acontece. Cultura para mim é o que acontece dentro da sua empresa quando você não está dentro do seu escritório. É como as pessoas trabalham e continuam no ritmo ali dentro da empresa sem a sua presença, tá? A forma como elas trabalham, se comportam é o que você ensinou para elas, beleza? Pode parecer simples, beabá aquilo que eu estou falando, mas entendam. Já trabalhei em empresas que têm 60, 80 colaboradores e a gestão é falha, tá? Um dos principais motivos que me fez criar uma consultoria empresarial é justamente por entender que as empresas são falhas. Ainda tem muito problema para resolver. Eu falei aqui, 98% das empresas
ainda têm um grande problema, elas estão passando por um grande problema, que é capacitar e reter bons talentos. E por que não retém bons talentos? Porque não conversa, não comunica, não tem alinhamento, né, entre gestor e colaborador sobre as suas expectativas, sobre perspectiva de futuro, sobre propósito, tá? Mais coisas. Existe um desalinhamento entre colaborador e gestor sobre o objetivo da companhia, da empresa. Mesmo que você esteja começando seu primeiro negócio, abrindo sua empresa agora, você tem uma mentoria, você tem uma consultoria, você está sozinho ainda fazendo carreira solo, você precisa entender uma coisa. Se você não tiver um objetivo claro, qualquer lugar que você for serve, tá? Existe uma pesquisa que eu fiz aqui com 11 mil, foi feita uma pesquisa com 11 mil executivos sêniors, né, que são gestores mais que estão com o escalão mais alto aí dentro das companhias. 11 mil gestores. Desses 11 mil, 60% desses gestores não sabem, 50% desses gestores não sabem qual é o objetivo da empresa. Gustavo, mas como assim? É assustador. Você tem ali uma massa gigantesca de pessoas teoricamente qualificadas como seniors, né? Só um título. Isso para mim não vale de muita coisa, tá? O que vale para mim é o resultado que você consegue gerar de valor para as pessoas e para a empresa. Essas pessoas não sabem qual é o objetivo da empresa. Quando você não sabe o objetivo da sua empresa, da sua vida, do seu negócio, para onde que você vai atirar? Para onde que você vai remar? Entenda aqui comigo, você tem uma empresa e essas empresas são constituídas por pessoas. Se essas pessoas não têm um norte, elas vão sair trabalhando igual uma boiada desordenada. Cada um vai remar para um lado e quando você tem vetores apontando para duas diferentes, a soma é zero. Não faz sentido. Tá? A empresa precisa ter um objetivo. Qual que é o meu objetivo? Ser a maior empresa de consultoria do Brasil, por exemplo. Tá? Aumentar a taxa de satisfação, de satisfação dos colaboradores, dos gestores das médias e pequenas empresas do país. Essa é a minha missão. O que a gente precisa fazer? Isso e aquilo. E as pessoas que estão na sua equipe precisam estar alinhadas, entendidas sobre o que é esse propósito para todo mundo remar na mesma direção, ganhar velocidade, tração e chegar nesse objetivo mais rápido e com eficiência, para não ter frustração de falar que não conseguiu atingir um objetivo, tá? Isso é bizarro. As empresas não constroem um objetivo claro, não compartilham com seus colaboradores, cobram o resultado dessas pessoas. Como que você quer que o cara gere resultado? Se você não explica para ele qual é o objetivo, o que ele precisa fazer, o que ele vai ganhar com isso, qual que é o propósito, tá? Essa ainda é uma das grandes dificuldades, e não é só nas pequenas empresas, nas grandes empresas também, tá? Essa é uma grande dificuldade e gargalo das pessoas que estão assumindo cargos de gestão na empresa. Elas não comunicam para a sua equipe com clareza o que é preciso fazer. Gente, o básico, estou falando com vocês, isso é sério. Não tem isso dentro das empresas, da maioria delas, tá bom? E como que você pode resolver isso? No diálogo. A gente chama, nas grandes e médias empresas hoje, sobre reuniões one-on-one. O que é isso? É uma reunião 1 a 1. Você pega uma equipe de pessoas que você tem, tá? E você começa a conversar com essas pessoas de forma individual para entender as necessidades delas. Essa reunião é uma reunião do colaborador, não é sua gestor, tá? É para você entender quais são as dificuldades, as expectativas dele em relação à sua gestão, o que ele está achando do trabalho dele, quais são as dificuldades dele, tá? Então essa reunião feita para ele, logo o colaborador tem que preparar uma pauta. Essa pauta tem que chegar nas suas mãos, gestor, com antecedência para você saber, ter ciência do que é o assunto, ele também, para vocês irem para uma reunião já com um objetivo comum definido e não ter dissipação de energia para coisas que não importam. Coisa simples de se fazer e gestores de grandes empresas não fazem, tá? Isso não é faculdade que te ensina nem nada, então não adianta você ter só título, é isso que eu estou falando. O gestor de alta performance hoje, ele tem que entender
quais são as metodologias e técnicas das grandes empresas e traduzir isso para o seu negócio. Não precisa assustar, Gustavo, mas eu trabalho sozinha, tenho uma empresa enxuta ainda. Não interessa, isso é para você também. Você pode traduzir essas metodologias, esses métodos de grandes empresas para o seu negócio, tá? Isso é ser um gestor de alta performance, um gestor que conversa, que comunica com o seu time, que dá espaço, tá? Que cobra resultado quando tem que cobrar, que leva a sério os compromissos que tem que ser feito, que não aceita improdutividade, que não aceita desorganização, que não aceita murmurinho, fofoca dentro da empresa, que não centraliza as coisas só para ele, porque você é incapaz e ilimitado sobre certos assuntos e você contrata pessoas melhores do que você para te entregar um resultado melhor. Você trabalha até mais tranquilo. Traga pessoas mais inteligentes do que você para o seu negócio. Tá bom? Outra característica de grandes gestores, gestor de alta performance, trabalhar sobre processos. O que é processo, Gustavo? Nada mais é do que cumprir tarefas e seguir um padrão para atingi-las elas com efetividade. É você ter um mapeamento do que precisa ser feito por setor, o que essas pessoas precisam fazer, como fazer, quando fazer, quem vai fazer, para quem fazer, tá? Tudo isso é mapeado. Isso se chama-se gestão de processos. Muitas empresas não têm, por isso que trabalham de forma desordenada, desorganizada e vivem apagando incêndio. Você pode ver, o cara fica estressado, o gestor fica estressado e desconta na equipe, porque ele é desorganizado e não implantou essa cultura de seguir processos dentro da empresa. Tá? A gente faz um trabalho muito forte dentro de consultorias. Quando eu entro nas empresas, as pessoas falam: Gustavo, isso aqui está desorganizado, eu não aguento mais, tem que ajudar a equipe a trabalhar em alinhamento, né, de forma alinhada. E aí a empresa já tem 4, 5 anos que já foi constituída, que foi de pé. E aí o que acontece? O cara quer mudar a cultura com 2 semanas, não vai rolar. É a mesma coisa na sua vida pessoal. Você leva uma vida desordenada, desorganizada, ruim, e você quer mudar em 15 dias, não vai rolar. É um hábito, é uma cultura, é uma nova modelagem que você precisa ajustar para isso acontecer. E na empresa piorou, você tem empresas, você tem diversidade das empresas, pessoas que pensam de forma diferente, que agem de forma diferente, que acreditam, né, em crenças diferentes. Então, para você alinhar essas pessoas para um mesmo objetivo comum, você precisa trabalhar uma questão cultural, de hábito. Você precisa fazer entender o que essas pessoas vão ganhar seguindo um processo, o que vai melhorar na vida delas, tá? E muitos gestores não conseguem entender isso. Ele só quer resultado e números. O que eu indico vocês a fazerem? Quem quer se tornar gestor, sonha em ser gestor e acha que é a coisa mais difícil do mundo. Não é a coisa mais difícil do mundo. Você precisa adaptar a linguagem. Eu aprendi sobre isso, tá? Você precisa fazer pessoas seguir um caminho. Você precisa ser um líder, tá? Elas precisam acreditar em você e você precisa puxar um movimento. Elas precisam seguir esse movimento. Como que você faz isso? Ensinar essas pessoas a serem melhores. Como que você ensina pessoas a serem melhores? Educando essas pessoas, tornando elas mais inteligentes. Você já viu numa empresa algum gestor, assim, por acaso, pegar a sua equipe e criar um clube do livro? Isso foi uma coisa que me abriu minha mente. Eu ouvi um cara falando isso. Cara, crie um clube do livro agora na sua empresa quando você vê esse vídeo. Como assim, Gustavo? Você tem uma equipe de vendas, por exemplo, tá? Equipe de marketing, equipe de produção, o que seja. Você vai pegar livros daquela área, obviamente, e vai entregar para cada um dos colaboradores presente para você. O melhor presente que você pode dar é conhecimento e educação. Dá um livro para cada um deles, tá? Gere um movimento. E você vai criar um hábito nessas pessoas delas lerem 25% desse livro por semana, ou seja, 4 semanas, 100%, né, do livro em um mês. Então você vai quebrar em semanas, em 4 semanas aí. Você vai gerar um movimento, vai fazer as pessoas ficarem mais inteligentes. E você vai pedir para essas pessoas lerem 25% do livro na primeira semana. E na sexta-feira ali, ou na segunda-feira, né, iniciando a semana, vocês vão ter um debate, uma discussão do que cada um aprendeu. E inclusive colocar em prática algo que ele viu no livro que pode se encaixar com o trabalho dele. Essas pessoas vão começar a testar coisas novas, eles vão virar uma máquina. Eles vão sair do ciclo automático, da rotina de robô que eles têm, que vocês implantaram na cabeça deles. Tá? E eles vão começar a se tornarem pessoas mais inteligentes. Se essas pessoas se tornam pessoas mais inteligentes,
você tem uma gestão mais eficaz. É simples, é só saber delegar. O jogo é assim, tá? Se tornar um gestor de alta performance não é a última coisa do universo, não é a última bolacha do deserto. É fácil, pode acreditar no que eu estou te falando, mas é fácil para quem estuda. Estou te falando isso aqui porque eu estudei, eu fui atrás, eu fui entender o que estava por trás dos melhores gestores do país, tá? Se vocês entenderem isso, as empresas não estariam perdendo os melhores colaboradores. Eu não consigo entender. Eu vejo gestores diminuindo o salário, sendo que isso não pode ser feito. Eu vejo gestores não reconhecendo as pessoas. Sabe por que as pessoas saem da empresa? Porque elas não são reconhecidas. E muitas vezes não é por questão salarial. Elas não são reconhecidas, simplesmente não são edificadas pelos seus resultados, tá? Está tendo um movimento de gestão tóxica dentro das empresas. A gente tem que parar com isso. E esse aqui é um dos meus objetivos, tá fazendo essas lives diárias, mesmo que ainda tenha poucas pessoas, não tô nem aí. Se já mudar uma pessoa, para mim já é o suficiente. Isso é questão de transbordar na vida das pessoas. É isso que um gestor de alta performance faz. Você sabe o que é um transbordo? É quando você está dentro de uma caixa, esse copo aqui de café, ó. Você está no nível, a gente tem o nível 10 de água. Você está no nível 2 de água. Se transborda só um pouquinho, tiquinho, pouca coisa assim. Quando você transborda, você começa a jorrar água na fonte e não para de fluir, tá? Porque gestor de alta performance fica no nível de transbordo, porque ele não para de transbordar conhecimento, ele não para de ajudar as pessoas. É como um rio, você transborda e você vai tendo fluidez, isso não para e não volta para trás. Você vai replicando-se em pessoas, as pessoas transbordam na vida de outras pessoas, a empresa muda, os clientes têm um atendimento melhor, e isso não tem fim, é uma coisa infinita, tá? Então, o gestor de alta performance, ele pensa em como educar primeiro a sua equipe, a sua empresa. Depois que você educou sua empresa, tornou as pessoas melhores, você consegue externalizar isso para fora. Sua equipe vai atender o cliente de uma maneira melhor, seus clientes vão ficar mais satisfeitos, sua empresa vai ser mais reconhecida, sua empresa vai ganhar um selo de melhores empresas para trabalhar. É assim que você faz. Beleza? Gestão de alta performance. Eu estou aqui com um documento que eu fiz do livro chamado Gestão de Alta Performance, do Andrew Groove. Andrew Groove, Gestão de Alta Performance. É um livraço que quem quer se tornar gestor tem que ler. Se você ler esse livro, eu te garanto que com um mês você já vai estar sendo notado na sua empresa. Você não é notado na sua empresa porque você não faz coisas diferentes da maioria das pessoas, tá? Como que eu ganhei cargo de liderança quando eu era CLT ou quando eu era PJ em outras empresas? Adaptando a minha linguagem e meu comportamento. Como assim? Vou explicar para vocês, para a gente finalizar, que as lives vão ser rápidas, tá? São pequenos insights, micro resultados que vocês precisam aplicar para gerar transformação. Se eu ficar enchendo aqui vocês de coisa, vocês não vão fazer nada. Como que eu ganhei espaço? Então, se você é colaborador, supervisor, coordenador ainda, essa mensagem é para você, se tornar um gestor líder, cabeça de uma empresa, de uma área por completo, tá? Da empresa inteira. Quando eu entendi sobre modelagem, linguagem, isso me deixou pirado. Quando você entra numa mesa de discussão, de reunião, os grandes gestores, eles têm um linguajar um pouco diferente. Eles entendem sobre o linguajar daquela área ou de áreas específicas. Ele entende o linguajar da área de vendas, ele entende o linguajar da área financeira, ele entende o linguajar da área de suporte, ele entende o linguajar da área de produção, da área de contratos. Ele entende essas articulações, essas linguagens, tá? Essas nomenclaturas. A primeira coisa, você precisa saber a nomenclatura da sua área. Por exemplo, você é da área de vendas, você precisa saber o que é taxa de conversão, o que é CAC, o que é retenção, tá? O que são indicadores. Isso te dá posicionamento, tá? Para você se tornar gestor rápido na empresa, você precisa adequar aquele meio, questão de adaptação. Como, Gustavo, que você se tornou gestor em 4 meses numa empresa, em uma área que já tinham pessoas que poderiam ser gestor, você foi tirado de uma outra área para ser gestor, porque eu falava a linguagem do gestor maior da empresa. Falei, cara, o que esse cara tá falando?
CFO, CEO, CAC, Churn, LTV, NPS, ENPS, MHS. Que porra é essa, mano? Eu já sabia, mas eu deixava ele falar. Já tinha estudado isso, são métricas, indicadores, tá? Falei, cara, se eu conversar na linguagem desse cara, esse cara vai me perceber. Ninguém fala isso aqui na empresa. E aí chegava na reunião, eles falavam, eu soltava a linguagem. Falava que era CAC, que tinha que diminuir o custo de aquisição de cliente, que tinha que aumentar o NPS, que era o nível de satisfação do cliente. Para fazer isso tinha que fazer X assado, tinha que diminuir o churn, que é taxa de cancelamento. O cara olhou para mim assim, passou uma semana, você vai ser o líder de experiência do cliente da empresa. Sem discussão. E aí a galera ficou doida, como que você foi e fez isso? A gente tá aqui na área tem 2 anos e a gente não foi chamado. Eu falei, uai, o que vocês estavam fazendo para serem percebidos, para serem convidados a ser gestor? É simples, mano. Entendeu? É sentar bumbum na cadeira e estudar como ser um melhor gestor, o que os grandes gestores fazem, quais são as nomenclaturas, as técnicas que eles utilizam, quais são as metodologias, saber sobre processos, saber sobre feedback, reconhecimento, conversa, saber sobre reuniões one-on-one, que é conversar com o colaborador, extrair as dificuldades, as necessidades dele, trazer isso para dentro, sugerir melhorias para ele, acompanhar, fazer um follow-up, que é acompanhamento. Cara, quando as pessoas começarem a ter resultado dentro da sua empresa, você como gestor se consolida como um gestor de alta performance, que tem resultado. Tá? Você precisa treinar pessoas, você precisa entender de comportamento, de ambiente, para você se comportar igual. É assim que você se torna gestor. Eu me tornei gestor sem esse cara saber que eu poderia ser um gestor, que até então eu era um top 1, eu era o melhor vendedor da empresa, tá? Apesar de já estar estudando muito sobre gestão. Ele viu falando algumas coisas, falou, esse cara é o cara que vai ser gestor, ninguém fala isso que ele está falando. No mínimo ele estuda, ele busca conhecimento, ele é curioso, tá? E aí no meio do caminho eu fui aprendendo aquilo que precisava ser aprendido, beleza? Então toda vez que você pensar, eu quero ser um gestor, quero ganhar mais, quero ser o gerente da empresa, busque entender qual é a linguagem e o comportamento dessas pessoas. Um gestor de alta performance, ele não é só cachola, ele não fica só colocando números na cabeça dele, só lendo livros. Ele é um cara que preocupa com a saúde dele, que faz atividade física, e eu posto nos meus stories, e o gestor vê, esse cara de alta performance, esse cara acorda cedo, esse cara corre, ele preocupa com o corpo dele, ele chega com energia, que esse cara é louco, mano, ele é uma bomba, ele é uma máquina. Não tem outra. Não tem outra. É fácil? Não é fácil. A gente vai contra a preguiça, fica ali chamando a gente pra cama, mas né, dorme mais um pouquinho, não lê esse livro hoje não, fica um dia 20 tentando. Mas é possível você ser um gestor da sua empresa em tempo recorde. Acabou essa época de que ser gestor precisa de 4, 5 anos. Mano, você entrar na empresa hoje em 3, 4, 5 meses, se você for bom e aplicar o que eu tô te falando aqui desde o início, você vai se tornar o gerente daquela área. Enquanto você não gerar movimento, você não for perseguido, você não for notado, você não vai ter grandes cargos, você não vai ter gestão de alta performance. Por hora é isso, sem enrolação, não vou falar muita coisa aqui por hoje, mas sobre gestão, amanhã a gente continua falando. Eu preciso que vocês apliquem o que eu falei aqui desde o início dessa live, tá? Senão vocês não vão fazer nada do que eu falei. Não adianta ter muita informação, a gente precisa ter micro resultados, pegar pequenas coisas, gerar pequenas mudanças, e essas pequenas mudanças vão te dando mais posição dentro da organização, beleza? O negócio é pegar o que você aprendeu, pequenas coisas, e aplicar amanhã e já fazer um micro resultado, já gerar um micro resultado com que o seu gerente lá, o dono da empresa, perceba que você nunca fez e amanhã você já aplicou e já deu algum resultado. Essa é a chave. E fazendo pequenas ações todos os dias até que isso se torne grande e você seja inevitavelmente notado na sua empresa. Fechou? É isso. Tamo junto. Até amanhã. Abraço.